Eu acho que toda vez que a gente cair na armadilha de escolher um nome antes de escolher as ideias, de escolher um nome pela popularidade, antes de escolher pelo que ele acredita, antes de escolher pela capacidade dele de implementar, é muito mais fácil, é muito mais simples, mas não necessariamente trará o melhor resultado. E aí, Marcelo, Opa, tudo bom? tudo bem? Desculpa o atraso aí. Estamos só conectando aqui. Imagina, isso que é executivo. Em 1 minuto aí já considera atraso, cara. Nada, mas você sabe que com esse negócio virtual a gente tem que ser pontual agora, né? Acho que é um bom treinamento para depois, quando voltar à vida normal, a pontualidade, né? Não Mas, tem mais a ó, desculpa do trânsito, né? não tem mais a disputa do trânsito nenhuma, né? Bom, João, primeiro eu queria agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite. Para mim é uma honra enorme conversar com você. Você sabe, eu sei que se eu odeia puxar saquismo, mas eu vou pedir toda a vênia do mundo e falar que, pô, eu te admiro pra cacete, velho. Assim, é realmente uma grande honra aí. Seus posicionamentos mais recentes, principalmente, acho que de um ano para cá, me identifico integralmente e fico cada vez mais orgulhoso de fazer parte do Partido Novo com seus posicionamentos recentes. Então, pô, primeiro, obrigado e, enfim, parabéns por tudo aí. É isso, eu que agradeço aí o convite para o bate-papo assim, parabéns, acho que depois era legal você também contar um pouquinho da tua história aí para o pessoal que está entrando, vai entrar pela minha página que não te conhece, mas assim, parabéns pela decisão de entrar na política. Eu sei que você já trabalhou também já como assessor, quer dizer, você veio já se preparando para isso, esse desejo de ocupar os espaços públicos, que é o que a gente precisa com gente boa, né? No fundo, é o que eu sempre falo, a gente fez o Novo para isso. Quer dizer, o Novo é só uma plataforma e o sucesso do Novo depende da gente atrair gente de qualidade para mudar a política, né? Para ocupar os espaços, né? Então, é muito legal você estar nesse processo aí, ter passado pelo processo seletivo do Novo, que não é simples, né? E aí vai ter uma caminhada dura aí para os próximos meses, né? Com certeza, João. Bom, então acho que vou começar aqui contando um pouco da minha história. Eu me formei no IBMEC, né, que virou INSPER. Depois trabalhei no mercado financeiro. Trabalhei até no Itaú BBA, só que obviamente a gente não teve contato. Fui trainee lá e você era vice-presidente à época. Então a gente acabou não tendo contato ali algum. Mas aí depois eu segui um pouco de carreira no mercado financeiro e paralelamente abri uma empresa, né? E abri uma empresa de investimentos em outra empresa e outras empresas, e a gente acabou fazendo um investimento que deu super certo, assim, um negócio que eu vendi lá em 2016, né? E, enfim, não fiquei rico, longe disso, mas acho que fiquei numa situação bastante confortável para me dedicar às coisas que eu realmente gostava, né? Eu sempre gostei muito de política, né? Sempre gostei muito da vida pública. Sou filho de dois professores universitários, né? Do ensino superior. Tem outras profissões também, né? Meu pai também é advogado, minha mãe também trabalha no serviço público, mas enfim, sempre tive um pouco disso de espírito público, né? E aí eu resolvi, em 2016, então, me voluntariar ali para a campanha do Ricardo Melão, né? Que hoje é deputado estadual. Naquele ano ele não ganhou, né? Me filiei ao Novo também naquele ano, então já tem 4 anos e meio ali que sou filiado. E aí resolvi falar, olha, a partir de agora vou me dedicar à política. Uma história um pouco parecida com a sua, né? Aliás, foi uma inspiração, mas obviamente em escala bem menor, né? É, Não é, cheguei a realizar tanto quanto você. Mas, enfim, aí passei os últimos 4 anos aí me dedicando realmente à vida pública. Fui chefe de gabinete de 2 parlamentares liberais, que, assim, concordo muito com as ideias dele, alguma divergência assim, de forma ou outra. E no começo desse ano, não, no começo do ano passado, desculpa, 2019, esse ano foi tão louco que a gente perde um pouco de noção de tempo, né? Eu tive uma experiência que foi fantástica, foi incrível na minha vida, que foi estudar na Universidade de Harvard, né? na escola de governo, na Kennedy School. E, enfim, foi um negócio maravilhoso para mim, que sempre gostei de política pública, etc., e sempre vim me preparando. Então, agora estou colocando aí meu nome à disposição, fiz o processo seletivo do Novo para vereador aqui da cidade de São Paulo. Acho que é o tema que mais eu gosto, porque as cidades são muito pulsantes, né? E aí, vamos lá, né? Vamos tentar, vamos ver o que é que dá. Sempre tentando trazer uma mensagem mais técnica, mais profunda, mais séria, sem estridências. Eu sei que é uma mensagem que às vezes alcança menos gente, mas eu acho que o importante não é alcançar mais gente, mas é converter as pessoas, né? Mandar uma mensagem mais séria. Então, acho que tô seguindo essa linha aí. Vamos ver o que é que dá. E acho que é isso. Se você quiser contar também, João, um pouquinho da sua história, como foi também largar a iniciativa privada e, enfim, uma história de muito sucesso para se dedicar à vida pública, acho que seria interessante, pessoal. na verdade, assim, como eu acho que a turma já sabe, eu nunca tinha imaginado, né? Na verdade, a política veio como consequência. O que eu queria fazer mesmo, depois que já estava mais estabilizado do ponto de vista financeiro, era dar alguma contribuição de retorno para
a sociedade, né? E aí tem um amigo que fala que a gente, como engenheiro, eu sou engenheiro formado, a gente quer sempre otimizar as coisas, né? E aí, quando eu vi todo esse cenário brasileiro lá atrás, eu falei, bom, a melhor forma de dar um retorno eficiente em escala para a sociedade é entrar na política, né? Porque o Estado brasileiro deveria estar fazendo tanta coisa, nos cobra tanta coisa e entrega tão pouco, que aí tem uma oportunidade enorme de melhorar, né? E aí foi a ideia de montar essa maluquice de um partido político, não era fácil. As pessoas não fazem ideia, mas a gente, para coletar ficha, teve ficha que as pessoas mandaram falsificada. Quando eu vi, eu estava indo na Polícia Federal dar depoimento, porque tinham Caramba. falsificado. E aí, no final, o delegado falou: quer dizer que vocês foram vítimas, né? Eu falei: exatamente. Aí você vê, você quer melhorar, mudar o Brasil, por conta da burocracia, de tudo isso, você está aqui dando depoimento. Então, mas o fato é que foi assim: acho que o Novo teve uma evolução muito boa, especialmente em 18, né? Já é uma referência na política por tudo que tem feito, especialmente por parte de privilégios, benefícios, por ser uma instituição, por ter coerência, por fazer processo seletivo, por não usar dinheiro público, né? Isso é fundamental, porque dá o exemplo, a gente não tira dinheiro que deveria estar indo em outro lugar, e principalmente é o que mantém o partido fiel, porque ele está sempre sendo testado diariamente pelos seus apoiadores, pelos seus filiados. Então, na medida em que você se desvirtue, você vai ser cobrado e eventualmente até deixar de existir, né? Porque os filiados vão embora, deixam de pagar. Então, isso nos ajuda. Agora, obviamente, o desafio que a gente tem é muito grande, né? Acho que é fundamental a gente estar atento a isso. A gente vai ser continuamente empurrado para as velhas práticas políticas, na medida em que a gente entra no jogo político, o que a gente vê, olha, mas tem que fazer assim, tem que fazer assado, é assim que funciona na política, e a gente tem que sempre se lembrar, mas a gente entrou na política para fazer diferente, para mudar isso aí. Então, o argumento de que é assim não funciona para a gente, né? Não pode funcionar. Né? Se a gente em algum momento estiver caindo nessa armadilha de que é assim que se faz na política, é por esse caminho que a gente faz, temos que ter certeza que a gente está errado. Né? Então, assim, eu acho que tem um desafio grande, é muito legal ver pessoas como você, e acho que uma coisa interessante é que o que a gente quer colocar são bons mandatários, não necessariamente ótimos candidatos. E no Brasil a gente sempre procurou ótimos candidatos que no dia seguinte, ao serem eleitos, não entregam aquilo que se comprometeram. Então, tem que ser bons mandatários, gente que se preparou, que tem colocado aquilo como uma missão, né, Marcelo? Acho que isso que é o mais legal. Outro dia eu vi uma frase que eu achei muito boa de um advogado amigo meu, que ele diz o seguinte, que no Brasil a gente tem a sensação que a coisa pública não é de ninguém, quando a coisa pública devia ser de todos. Né? Então, a calçada não é de ninguém, a rua não é de ninguém, você não cuida os monumentos públicos não são de ninguém, quando na verdade a gente deveria pensar que é de todos, né? E fazer o raciocínio contrário. Então a gente tem que mudar esse mindset, essa forma de pensar. Assim, é muito bom ter gente como você aí vindo para a política. Eu sei que o desafio aí em São Paulo é grande, a gente sempre fala isso, né? Até uma das coisas que a gente sempre defendeu no Novo é um pacto federativo que dê mais poder para os estados e municípios, porque é justamente no município que as coisas acontecem, é aí que a gente vive, a gente fiscaliza, pode fazer o pedido que for mais relevante, quer dizer, direcionar os recursos para aquilo que é prioritário, né? Então é muito bom ter gente boa no município, é aí que as coisas começam, né? Sim. Pô, obrigado aí pelos elogios. João, você, em 2018 aí, você teve quase 3 milhões de votos, né, para a presidência da República. Você teve essa coragem de se colocar. Acabou a eleição ali em quinto lugar, se não me engano, né, à frente de nomes muito consolidados aí no cenário nacional, como Álvaro Dias, como Marina Silva. Né, então foi uma posição ali que acho que até surpreendeu, né? Claro, a gente sempre espera mais. A gente que é filiado há muito tempo, a gente sempre está ali com a esperança muito grande, com a régua muito alta, mas acho que foi um resultado muito bom, né? E eu queria saber assim de você, se você tivesse ganho aquela eleição, começar a entrar aqui em algum tipo de polêmica, o que você faria diferente do governo atual? O que você faria diferente do Bolsonaro? Marcelo, não, realmente assim, acho que eu fiquei feliz com o resultado. Obviamente, eu queria ter tido o dobro de votos, pelo menos chegado uns 5, 6%, mas no final a gente sabe que teve uma polarização muito forte, né, transformando aí o primeiro turno praticamente num segundo turno, né? Então teve muita gente, acho que migrou voto e não só migrou, como fez propaganda que estava imigrando. Gente conhecida minha que disse, olha, eu ia votar no João, mas não vou mais.
Tinha um slogan lá que eu vi bastante, que eu estou acompanhando porque ainda não vi ele se realizar, que era a história do primeira ordem e depois o progresso, né? E eu não tô nem a ordem nem o progresso. Mas acho que foi muito bom aí por tudo isso, não tendo participado dos debates e tudo isso. Né? Bom, o que, que eu faria de diferente? Né? Acho que o governo Bolsonaro, eu claramente enxergo em dois estágios. Né? A gente teve o estágio inicial, onde ele colocou um grupo mais técnico, fez uma série de promessas, vou privatizar, vou fazer uma reforma tributária, vou fazer uma reforma administrativa, vou combater a corrupção, que era uma continuidade do discurso de campanha. E, infelizmente, isso durou pouco, né? E a gente pode falar um pouco dos problemas que eu vejo aí. Então, mas o que eu faria diferente para a gente ser um pouco mais propositivo, né? Acho que primeira coisa que você tem que ter quando você assume alguma coisa é convicção naquilo que você prega. Porque, caso contrário, você não vai ser coerente e você não vai conseguir enfrentar os desafios. Então, a primeira coisa é que o Bolsonaro ele não tem convicção nas ideias liberais, coisa que eu tenho e tenho cada vez mais. Cada vez que você se aprofunda mais no Estado e tudo, mais ainda você tem essa convicção de que é pelo indivíduo, pelo cidadão, por mais poder para ele, não por mais poder do Estado, para o Estado, é que você vai resolver as coisas. Então, a primeira coisa é ter convicção. Segunda coisa, ter uma equipe técnica e que você delegue, mas com metas, com responsabilidades e metas. As pessoas têm que ter delegação, por outro lado, elas têm que ter metas, elas têm que ter um norte para poder ser cobrado e para poder saber como é que elas vão direcionar. Terceiro, num país como o Brasil, você tem que estabelecer prioridades. Né? O que era prioritário para o Brasil? É discutir quantos pontos tem que levar na carteira de motorista, acabar com o radar, é tentar colocar ideologia na educação, ou é melhorar a educação básica, é melhorar o IDEB, é melhorar a nossa parte tributária, simplificar. Então, a outra coisa era ter prioridade, coisa que o governo não tem. Né? É, Outra coisa que era fundamental, é óbvio que quando ele foi eleito, ele tinha o cacife das urnas. Então, era o momento de negociar com o Congresso. E uma negociação clara, transparente, colocando o que ia ser feito com interação, e não fazer um antagonismo, né, com as instituições. Então, isso também a gente deveria estar reforçando as instituições e não atacando. E aí, quando a gente entrou na pandemia, aí foi um show de horrores, né? Porque o presidente deixou de lado, minimizou o problema, não buscou integração, pelo contrário, buscou confronto com os governadores e prefeitos, até hoje funciona assim. Passou a direcionar o seu tempo basicamente para pensar em cuidar de eleição. A gente teve ataques a Lava Jato, volta do Centrão, não privatizamos nada. Essa semana aí, saída de dois secretários que eram importantes nesse processo, né, de melhora administrativa, da reforma administrativa, de desburocratização lá com o Ebel e da privatização com o Salim. E assim, a gente começa a ver só o discurso e a prática diferente. Né? Então, de novo, eu diria que basicamente era ter prioridades, ter equipe e ter diálogo e reforçar as instituições. E dava para fazer isso. E não buscar só uma polarização mantendo um clima eleitoral, né? Que foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que vai ser difícil a gente mudar isso nos próximos aí 2 anos de mandato. Acho que a gente vai ter que fazer um esforço de continuar levantando os problemas, encaminhando o que a gente acha que é a solução. Acho que pouca coisa vai mudar nesse processo, porque a agenda dele é a agenda eleitoral. Né? Não vamos nos enganar. Ontem mesmo eu estava vendo, quer dizer, foi feita uma declaração de que se mantém o teto dos gastos, mas ao mesmo tempo está lá o ministro desenvolvimentista com espaço, está lá de novo uma discussão sobre renda básica, sem qualquer discussão sobre de onde virão os recursos, o que vem é CPMF, é mais tributação, e a gente vai discutir, vai destruindo pilares importantes que o Brasil teve, que é responsabilidade fiscal, teto de gastos, combate à inflação, combate à corrupção. Então, preocupa todo esse desenho, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que a gente tem que estar atento. Eu acho que, especialmente aqueles que gostam do presidente, que têm um amor cego, esses deveriam estar mais preocupados ainda de colocar o presidente no caminho certo, né? Porque vai impactar a vida de todos os brasileiros e dele, principalmente. Né? Então, É, eu,
particularmente, eu acho o governo também desastroso. Não quero ficar também na live só batendo no governo. Acho que a gente tem muita coisa legal para falar, muita coisa propositiva, mas também a gente não pode se furtar de falar disso, né? Por exemplo, na educação, a gente já está ali há 19 meses, é o terceiro ministro que não sabe falar português, né? Então, assim, a gente abandonou os sonhos das nossas crianças em função de um projeto autoritário de poder, um projeto que as pessoas se identificaram muito mais emocionalmente do que pragmaticamente. Eu vejo isso em praticamente todos os ministérios, né? Quer dizer, se abre ministério por ministério, eu não consigo ver um trabalho bem realizado, sendo bem sincero. Então, você pega o Ministério da Justiça, que estava combatendo a corrupção com o Moro, ele é destituído, quer dizer, o Moro sai quando há aquela intervenção na PF, quando ele vai lá e coloca o Aras na Procuradoria-Geral da República, que não sei se é petista, o pessoal fica muito nesse discurso meio raso, o Aras é petista, não é? Sinceramente, não sei, mas obviamente, um cara descompromissado com o combate à corrupção, né? Então, ele vai isso em todos os ministérios, o Ministério das Relações Exteriores. Quer dizer, alguém acredita que aquele Ernesto Araújo está lá para melhorar a diplomacia do país, do Brasil com os outros países? Não está, né? Está ali para ficar fazendo propaganda de Olavo de Carvalho, coisas nesse sentido, né? Então, você pega ministério por ministério, acho que é um governo muito ruim, né? E aí eu queria perguntar de você, obviamente agora como um filiado comum, não um filiado qualquer, obviamente não é, mas agora como um filiado comum em termos de não estar mais na hierarquia do Novo, você acha que ainda há espaço para esse alinhamento do Novo com o bolsonarismo em alguns aspectos? Quer dizer, você vê algumas pessoas... Não, acho que não é nenhum alinhamento, né? Deixa eu colocar uma palavra melhor. Você acha que ainda existe espaço para apoiar algumas medidas do Bolsonaro, essa coisa assim meio... enfim, cinzenta, você acha que já está na hora do Novo se assumir oposição a esse governo e, enfim, continuar, obviamente, pautando as coisas boas, como faz a bancada federal, que faz um excelente trabalho, mas, enfim, se assumir como oposição às coisas ruins abertamente, né? Quer dizer, abrir alguns flancos ali, enfim, o que é que você pensa sobre isso dentro do partido? Assim, de novo, né? Eu não estou à frente mais do partido assim, desde que eu saí, realmente não participo de nenhuma discussão, nada disso, né? Mas, assim, olhando o projeto do Novo, olhando o governo Bolsonaro... Opa, acho que deu uma travada aqui, não sei se foi só para mim. Não, agora voltou. Mas então, acho que voltou agora, né? Voltou. Voltou. Mas o que eu estava dizendo, Marcelo, eu acho que deveria naturalmente nos assumir a posição de oposição ao governo, né? Por vários motivos, né? Primeiro, porque o Novo... primeiro porque a gente entende, eu entendo particularmente, acho que é a visão que eu tenho, de que quando você soma tudo que foi feito pelo governo, o lado negativo é muito pior, é muito maior do que o positivo, né? Então, assim, no balanço geral, quando você olha no macro, é um negócio muito mal administrado, né? O Bolsonaro não tinha competência, não tinha experiência de gestão, não tinha competência, não tem a linha ideológica correta para fazer a mudança do Estado, não tem as habilidades negociais, tem um desejo enorme de se perpetuar no poder, ou pelo menos manter ainda algum tempo, proteger os filhos. Isso é ruim. A gente não está vendo avanço, como a gente falou aqui, você comentou, em nenhuma pauta, né? Nem na educação, nem na saúde, nem nas contas públicas, nem... A gente fez uma reforma da Previdência que a gente está entregando tudo já nesse primeiro ano. Os 10 anos de economia vão ser entregues nesse primeiro ano. Tudo bem que teve pandemia, mas como é que a gente vai sair da pandemia? A gente se preparou para sair melhor? Não, a gente vai sair pior, porque a gente não está fazendo reformas estruturais. Então, por tudo isso, por todo o ataque à democracia, a forma como tem sido feita e as ideias, eu acho que o Novo deveria ser claramente um partido de oposição, né? Por quê? Porque esse é o correto a ser feito. Isso nos daria um protagonismo. Em nenhum momento a gente montou o Novo para o Novo ser um partido que tivesse ser linha auxiliar, né? É óbvio que pode ser que a gente nunca tenha o protagonismo que a gente gostaria que ter ou nunca tivesse a ter, mas a gente tem que trabalhar para isso. E a gente montou porque não via nenhum dos partidos existentes naquele momento, especialmente os maiores, PT, PSDB, um partido que representasse as nossas ideias. Foi por isso que os fundadores se uniram. E por último, eu acho importante que quem está vindo para o Novo, especialmente em processos eleitorais, tenha uma visão clara da linha que o Novo está indo. Porque, como instituição, nós precisamos ter uma linha. Obviamente, pode ter algumas diferenças entre uma coisa ou outra, o grau, mas a linha do que o partido entende, da avaliação sobre os temas principais e mais relevantes do país,
tem que ser única como instituição, né? Então, eu acho que um posicionamento mais forte ajudaria em todo esse processo. Eu acho que seria importante. é, não precisamos ficar reféns de mídias sociais, da visão de curto prazo. Nosso compromisso tem que ser em fazer o que está correto e o tempo vai mostrar se a gente estava certo ou não, mas a gente tem que acreditar nisso. Então, eu sou um defensor veemente, tenho feito isso nas minhas mídias sociais, de que a gente deveria ter uma posição firme, porque aí sim o novo assume o protagonismo que ele se propõe a ter. E não porque a gente esteja preocupado com 2022, mas porque a gente está preocupado com o Brasil em 2022, em 2024, 2026, 2028. E, infelizmente, da forma como é feita a gestão, e a gente está vendo isso todo dia, né, dos quadros técnicos que vão embora, e da pouca evolução que a gente está tendo no Brasil, que a gestão está sendo ruim, né? Uma coisa feita, agora, de novo, a gente pode ser, sim, uma oposição responsável, né? O Novo sempre votará a favor daquilo que faz sentido, mas isso não impede que a gente seja uma oposição responsável. Diferentemente da estratégia que o PD fazia, que quando era oposição, votava sempre contra, não interessava o que... Falta bomba, estouro fiscal, faz o que quiser. Obviamente isso não combina com o novo. Né? A ideia era sempre dinamitar o governo, enfraquecer para voltar depois. Não é esse o nosso negócio. O nosso negócio é melhorar o Brasil. Mas para melhorar o Brasil, eu entendo que uma oposição firme ao governo Bolsonaro, do jeito como tem sido feita a gestão, é muito importante nesse momento. Né? Não, eu também concordo plenamente, eu entendo muito isso. Sempre que eu falo isso, eu perco muitos seguidores aqui nas redes sociais, mas eu sempre lembro de uma coisa que você falou no segundo Congresso Nacional do Novo, né? Que era o importante não é dar certo, é fazer o certo, né? Então, assim, eu também tenho me posicionado bastante, acho que o governo está indo muito mal em muitas áreas e me dói até algumas pessoas terem desistido do Brasil e terem colocado na régua tão baixa, né? Porque tem muita gente que fala, não, mas ou é o Bolsonaro ou o PT volta, né? Poxa, mas se a gente aceitou o Bolsonaro, a gente já perdeu esse jogo, né? A gente já perdeu. O que é que a gente está fazendo aqui? Se a gente já aceitou que o Bolsonaro é a alternativa liberal, é o que a gente lutou, a gente vai lutar para manter isso aí, para que a gente está aqui, né? Então, acho que você também vem da iniciativa privada, mercado financeiro, a gente tem um background relativamente parecido, e a gente busca sempre excelência, né? Não dá, claro, política é arte possível, não dá também para ser utópico, mas eu acho que tudo que a gente acreditou, que você principalmente quando fundou o partido lá em 2015 e eu quando me filiei em 2016, não é isso aqui, né? Não é com isso que a gente sonhou lá atrás, não é para isso que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né? Não sei... Não, a gente não pode criar essa capacidade de se adaptar com o ruim e achar que o ruim está melhor porque o pior era muito ruim. Não existe isso, que a gente tem que ser ambicioso. Nós, como brasileiros, eu acho que isso tem uma característica que a gente deve desenvolver. A gente tem que ser ambicioso. A ambição é algo do bem. Você querer progredir, você querer ter seu um país melhor, você querer olhar para o Japão e dizer, pô, eu queria ter o sistema de transporte do Japão, eu queria ser igual à Nova Zelândia, igual à Austrália, e não dizer, nossa, ainda bem que eu não estou virando a Venezuela. Isso é muito pouco. Acho que nós, no Brasil, temos aquilo que a gente sempre fala, a gente tem recursos naturais, a gente tem um país que tem escala, a gente tem um povo trabalhador, empreendedor. Por que não transformar isso numa ambição maior, né, para o país? E assim, não, nos livramos do PT, mas e daí? Não é isso que eu quero, a gente quer mais, né? E assim a gente acaba trazendo para um diálogo, uma discussão muito rasa. Não está o PT, está esse. O PT já deu a contribuição dele, a Dilma já deu a contribuição dela para o liberalismo, mesmo sem querer, né? O risco agora é a gente estar tendo o Bolsonaro para destruir o liberalismo. Então a gente precisa estar atento a isso e a gente precisa melhorar o que a gente quer. Quer dizer, de novo, a gente quer ter 7% das escolas, das crianças que saem da escola do ensino fundamental que sabem matemática, é isso que a gente quer. Como é que essas crianças vão ter oportunidade? Como é que elas vão se desenvolver? Como é que o país vai ter produtividade? Como é que a gente vai gerar renda e vai combater a pobreza? Né? E essas mudanças estruturais não estão acontecendo porque o presidente não tem foco, ele não tem organização, ele não tem equipe, ele está discutindo coisas que não fazem sentido, está brigando com a cloroquina, quer dizer, essas coisas não fazem sentido, quer dizer, a gente precisa de mais como nação. Agora, a gente não pode ficar refém da visão de curto prazo, das mídias sociais, porque isso vai fazer com que a gente entre nesse ciclo vicioso e não avança, né? Então, nós temos que ter coragem, as pessoas têm que ter coragem de abrir para o diálogo, de colocar a sua posição. É isso que eu tenho feito, é o que você fala, a gente apanha, tem xingamento, tem fake news, mas
faz parte do processo. É para isso que a gente quer ser formador de opinião, é essa responsabilidade que algumas pessoas têm que assumir para mudar o Brasil, né? Aliás, isso é uma coisa que me preocupa muito. A gente, muitas vezes no Brasil, e a gente, quando tem um negócio, pensa sempre assim: quando você tem um negócio você pensa como dono. Você pensa no longo prazo, você pensa quais são os melhores investimentos, você vê o que você quer gastar, porque você tem prioridade. No Brasil, a gente tem que pensar como dono. E muitas vezes, boa parte das pessoas não pensa como dono, ele pensa só no seu negócio imediato. Então, a gente tem que pensar como dono para o país mudar, né, de forma estruturada. E, João, vamos falar um pouquinho aqui também de perspectiva de futuro, né? Coisas positivas também, porque a gente tem que ter uma esperança ali no final do túnel e a gente está trabalhando para isso, né? Todos nós, Exato. no fim do dia, a gente está trabalhando para isso. Eu queria saber de você, assim, o que é que você acha que são as principais reformas que o Brasil precisa, o que é que o Brasil precisa para crescer, o que é que a gente precisa para destravar nosso crescimento, né? Que a gente vem aí de uma década praticamente perdida, com dois governos muito ruins, agora mais um governo ruim também. Claro, teve a pandemia no meio que atrapalhou, mas também já não estava entregando no passado. Enfim, o que é que a gente pode fazer de bom para o Brasil avançar nos próximos anos? O que é prioritário? Marcelo, eu acho que hoje tem mais ou menos um consenso do que precisa ser feito. Agora, como sempre na vida, o difícil nunca são as ideias, o difícil é sempre a execução, né? Mas, assim, o que eu acho que é fundamental que a gente deveria fazer primeiro, uma reforma administrativa para melhorar a eficiência do Estado, para entregar melhores serviços, com menos burocracia, com mais uso de tecnologia, com menos níveis hierárquicos, com uma estrutura mais simples, com meritocracia na área pública e com mais poder nos estados e municípios. Então, essa seria a primeira coisa da reforma administrativa. Tem uma série de coisas a serem enfrentadas, mas a gente só vai mudar e só vai fazer uma mudança estrutural se tiver coragem para isso. Então, primeira reforma administrativa. Segundo, uma reforma tributária decente, não é com volta do CPMF, mas sim com a simplificação. O Brasil é muito complexo nisso, tira a produtividade, a gente torna os produtos mais caros, então uma reforma tributária, né, seria fundamental. Terceiro, a gente tem que falar de educação também, melhorar todo o conjunto, a qualificação de professores, currículo dos professores, especialmente no ensino básico, a fazer um Fundeb ligado com um sistema meritocrático, quer dizer, fazer aulas de apoio, quer dizer, ter um sistema, medir constantemente a nossa evolução para ir melhorando, né? Então, criar parâmetros realmente de acompanhamento na educação para a gente ir melhorando, porque esse é o futuro dos jovens lá da frente que a gente está criando, né? Terceira coisa, privatizar. Não faz menor... Quarta coisa, desculpa, privatizar. Não faz menor sentido a gente ter mais de 400 empresas estatais. Isso atrapalha, suga recursos do Estado, suga tempo, cria um ambiente propício para a corrupção. Então, eu acho que se a gente fizesse essas coisas, já daria uma sinalização. Aí tem outras coisas complementares que deveriam vir na sequência também, que é a maior abertura da economia, né? A gente precisa fazer isso. Acho fundamental melhorar também todo o processo de saúde que está aí, mas assim, Opa, deu uma travadinha aí. João das Terras. pronto, desculpa. Voltou. Voltou, entrou a ligação aqui. Isso vai vindo na sequência, mas a gente precisa da largada. E por último, o que eu acho também importante, que eu fecharia esse circuito, é uma reforma política. Por quê? Porque tudo isso que a gente está falando significa alterações que têm que ser feitas no Estado. E essas alterações no Estado são feitas por representantes nossos. E esses representantes têm que representar aquilo que a gente almeja, tá? As nossas ideias, aquilo que a gente acredita. E quando você tem dinheiro público, por exemplo, você distorce esse processo, porque fica muito mais difícil a alternância de poder, você perpetua os mesmos caciques, né? Então, nós temos que ter um processo de mudança na área, na parte eleitoral. Acabar com o dinheiro público e tornar facultativo o voto. Eu acho que com isso aí a gente conseguiria avançar bem. E aí a última coisa, obviamente, aí é o dever nosso, cidadão, né? Que a gente não pode esquecer, porque senão a gente parece que transferiu todas as responsabilidades para um ente maior e a gente não está fazendo. Aí precisa um trabalho nosso que é de conscientização, né, para escolher realmente de forma adequada, e ter disposição para fazer o que você está fazendo, entrar na política, para ocupar os espaços com gente diferente, com novas posturas, com gente que vai fazer novos roteiros aí, atuar diferente, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. De novo, o que precisa ser feito hoje já é quase um consenso entre as pessoas. Agora, isso precisa ser implementado. Esse é o grande
é a grande questão, né? Então, acho que essa é o grande desafio aí, né? Implementar isso, ter coragem para implementar, ter disposição, sabendo que você vai desagradar alguns interesses corporativos, vai agradar muita gente que tem benefícios, que tem isenções, mas assim, foi esse modelo que tanto concentrou renda, né? Tirando de quem mais precisa e concentrando em quem não precisa. E a gente precisa reverter esse processo, certamente vai ter resistências, mas a gente tem que ter disposição para enfrentá-las, né? Eu queria pegar até um gancho aí numa coisa que você falou, que o partido ele sofre às vezes muitas críticas por ficar focando nessas algumas questões assim que algumas pessoas veem como menores, né? Como por exemplo a questão do fundo partidário e a questão de redução do número de assessores, né? E aí eu queria conversar com você assim também, para que você explicasse também para as pessoas a importância do simbolismo e do exemplo na política, né? Porque é claro, a gente sabe que, enfim, não é acabando com o fundo partidário que todos os problemas vão se resolver, mas é também um exemplo de moralidade. No outro dia saiu aí que o Partido Patriotas comprou um carro de luxo de 300 mil reais com dinheiro do fundo partidário, né? Saiu também que o PROS, né, que é outro partido que não tem representatividade nenhuma na sociedade, comprou com dinheiro público um helicóptero. Enfim, tirando essas coisas de gabinete, né? Quer dizer, muita gente fala, não, veja bem, não é 5 assessores a mais que vai mudar o Brasil. Eu queria que você falasse, se a gente discutisse um pouco a importância do exemplo e do simbolismo, principalmente no meio da pandemia, né? Porque, pô, às vezes você entra ali e fala assim, não, tá bom, 4 assessores não vão mudar nada, 5 assessores não vão mudar nada, mas assim, qual o exemplo que a gente estaria dando para o Brasil se a gente aumentasse o número de assessores, se a gente fizesse esse tipo de coisa e não tratasse com esmero o dinheiro público? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa dicotomia entre o número real e o exemplo, que acho que é muito mais importante nesse caso, porque, claro, a economia que também é importante. Sem dúvida, Marcelo. No fundo é o seguinte, isso é determinante para a cultura que a gente quer criar, né? O cortar ou não a quantidade de assessores, não usar verba de mudança, não usar verba de aluguel, isso é a formação da cultura que a gente quer ter nos homens públicos. E ela só espelha isso, só reflete isso. Então, acho que duas coisas importantes, né? Quando a gente está cortando com o dinheiro dos outros, eu, se sou eleitor, estou dizendo o seguinte: esse fulano está preocupado em otimizar os meus recursos. Ele tem prioridade, ele tem senso de que na área pública, assim como na área privada, os recursos são escassos. Porque na área privada você não coloca, por exemplo, uma quantidade de assessores ou uma equipe pelo que você precisa. Você coloca pelo que você consegue pagar, que é um conceito bastante diferente. E na área pública, muitas vezes as pessoas fazem aquilo pelo que precisa. Mas e o dinheiro? Dá para o que precisa, e o dinheiro é sempre de quem não tem, que é dos mais pobres, é dos impostos que está vindo. Então a gente tem que mudar esse conceito e dizer o seguinte: nós vamos fazer as coisas pelo que o dinheiro dá do pagador de impostos. Na hora que a gente faz essa redução, é indicativo de como é que a pessoa que está ali nos representando funciona, né? E eu acho que isso vai fazer com que a atuação dela norteie a atuação dela em várias outras coisas, né? Esse raciocínio de que ele está lá para economizar, para ter prioridade, ele começa no dever de casa. Se a pessoa não tem essa preocupação, é o caminho para o caos, porque então, assim, é fundamental esse espírito que a gente está criando com a cultura. Então, quando a gente está dizendo e está forçando muito, sempre fez isso no novo, é justamente para mostrar que tem uma mudança cultural em curso, né? E a outra questão do fundo partidário, isso é interessante. Quando a gente começou o partido, eu recebia vários e-mails no Fale Conosco, eu respondia tudo na época lá e fazia as postagens do Facebook, que tinha assim: mas olha, eu estou vendo esse discurso de vocês, de ético, não sei o quê, o PT começou assim também, mas depois se perdeu. E aí, e vocês, como é que vocês garantem que vocês vão ficar aqui, fazer desse jeito e vão continuar? É simples. O novo não tem dinheiro público. Se o novo se desvirtuar, como qualquer negócio, como qualquer empresa na iniciativa privada, se deixar de prestar um bom serviço, os clientes vão embora, os filiados vão embora, os apoiadores vão embora e o partido fecha. O que isso significa? Significa que o partido terá que constantemente, claro, vai acertar uma hora, vai errar a outra, mas na maioria das vezes vai ter que estar acertando, porque caso contrário, as pessoas vão embora e o partido deixa de existir. Então, isso é um mecanismo de segurança e para colocar o partido no rumo correto, para colocar a instituição alinhada com o cidadão.
né? Então, que outro partido tem essa prerrogativa de dizer o seguinte, eu posso fazer tudo errado, e todos os outros podem fazer tudo errado e continuar a existir, porque o dinheiro do fundo partidário vai continuar pingando, o dinheiro do fundo eleitoral vai continuar pingando. E o que acontece? Quando eles fazem muita coisa errada consequentemente, a população cria uma certa aversão e não os apoia mais, qual é o caminho a ser seguido? Aumenta o fundo eleitoral, cria um novo fundo. Então, assim, é o movimento contrário que acontece. Então, exatamente, o impacto que as pessoas têm, a não aceitação do que está sendo feito, faz com que eles se protejam, criando o fundo eleitoral desse ano de 2 bilhões. Em 2016, a gente fez uma eleição municipal sem um tostão de fundo eleitoral, tinha só o fundo partidário. Agora, no meio da pandemia, o Brasil, com um rombo previsto aí de 900 bilhões de reais, vai ter mais 2 bilhões de reais para partido político gastar. Né? Então, não faz o menor sentido. Então, essas coisas têm que acabar. E a gente tem que ter um entendimento de como isso funciona e os impactos que isso pode ter, para que a gente seja muito firme nisso, né? E não contemporizar. Então, é fundamental não usar dinheiro público, fundamental fazer economia dos nossos gabinetes, nas verbas de gabinete, na quantidade de assessores. Por quê? Porque quem está pagando isso é alguém que está lá sem comer, lá no Nordeste sem comer, é o cara que está pagando esse negócio. Então é isso, né? Sim, concordo. Vou fazer com a última pergunta, né? Está acabando aqui nosso tempo. Que primeiro eu queria agradecer de novo e também aproveitar e fazer um merchan rápido. A quem puder me seguir aí nas redes sociais, a gente, aqui no Instagram, né? A gente conversa muito aí de política todos os dias. Eu sou pré-candidato a vereador na cidade de São Paulo e, enfim, a gente vai continuar conversando aí bem depois do pleito, claro, enfim, a partir de agora. João, queria fazer aqui uma pergunta, então, também de coisas que estão explodindo aí na mídia, né? Toda hora especula-se aí que Moro vai se filiar ao Partido Novo, que o Guedes vai se filiar ao Partido Novo. Saiu ontem uma nota no Correio Brasiliense, se não me engano. Eu queria saber assim, o que é que a gente pode esperar de 2022? A gente pode sonhar com o João Amoedo de novo em 2022? Não é algo que você pensou ainda? A gente pode sonhar com algum desses dois outros nomes? O que é que você vê aí para o futuro do partido? Marcelo, assim, eu ainda não pensei sobre isso ainda. Lá atrás não era o objetivo sair candidato, então isso é uma reflexão profunda que eu vou ter que fazer. Acho que já dei uma cota, uma contribuição. Eu acho que a gente precisa pensar num roteiro diferente para 2022. O nosso roteiro tradicional, e eu volto à história da como é que a política funciona e, consequentemente, a gente tem que fazer diferente. Né? Como é que a política funciona? A gente novamente fica atrás de um salvador da pátria. É o fulano, é o cicrano. Eu acho que o que a gente deveria fazer o que o Brasil precisa para ser um país com oportunidade para todos? Qual é o plano? Quais são as 4 ou 5 áreas centrais que a gente deveria atacar? E de que forma? Como é que a gente vai executar esse plano? E aí, buscar o seguinte: quem são as pessoas que acreditam nesse plano, compartilham das mesmas ideias e têm capacidade para colocar esse plano em atuação, em execução, né? E aí sim, juntar pessoas em torno desse plano e aí vir com a candidatura, né? Eu acho que toda vez que a gente cair na armadilha de escolher um nome antes de escolher as ideias, de escolher um nome pela popularidade, antes de escolher pelo que ele acredita, antes de escolher pela capacidade dele de implementar, é muito mais fácil, é muito mais simples, mas não necessariamente trará o melhor resultado, né? Então a gente tem que pensar nesse desenho. Eu acho que o Moro, por exemplo, é um sujeito muito sério. Eu conheço ainda pouco das ideias dele, o que ele pensa. Me parece um cara sério, preparado, pode ser um nome, mas, de novo, tem que ser das ideias, da execução, para a gente desembocar no nome. Só assim a gente vai dar certo, né? É mais ou menos como você fez. Você falou o seguinte: olha, eu quero ir para a área pública, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou estagiar na área pública e aí sim eu vou me colocar à disposição para ir para a área pública. Esse é o roteiro, né? Eu acho que é isso que a gente quer. Gente que realmente esteja preparado para vir. E no Brasil não pode ser diferente. Senão a gente acaba acontecendo o que a gente tem visto aí com muita frequência, né? Que tem aquela alegria da eleição porque o seu candidato foi eleito e no dia seguinte você acaba tendo que, ao invés de colher os frutos do Brasil melhor, você tem que gastar tempo, ficar defendendo o seu candidato. E aí é muito ruim. Então,
Eu acho que tem que ser esse roteiro. Eu acho que tem a eleição está se aproximando e eu acho que já está na hora de começar a pensar num plano para o Brasil. Não em nomes ainda, mas um plano para o Brasil, né? Claro. Bom, acho que é isso. Eu queria agradecer, João, mais uma vez por ter aceitado o convite. Conversa deliciosa aí. Queria agradecer as mais quase 300 pessoas aí que estão nos assistindo agora por ter assistido. E se você quiser dar algum recado final. Olha, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está com a gente aí nos ouvindo. Acho que tem muita coisa para fazer. O Brasil está passando por um momento difícil, mas a gente vai sair dessa. O principal, o que que é? Manter nossos princípios, valores, a visão de longo prazo, a serenidade, fazer as coisas que são certas. Eu acho que tem esse negócio que a gente pensar o país como dono, né? Acho que a gente tem que ter esse espírito. Lembrar que a gente vai ter eleições agora, para a gente buscar um voto mais consciente, pesquisar em quem que a gente vai votar mesmo, reconhecer o currículo das pessoas, o que que elas fizeram, o que que elas fazem, não só o que que elas dizem, né? E eu acho muito legal aí ter pessoas como você, né? Gente jovem, com disposição, que podia estar continuando a trabalhar no mercado financeiro, ganhando dinheiro, não tendo dor de cabeça, não sofrendo ataques em mídias sociais, e está disposto a se colocar, se expor para fazer uma mudança, para ir lá para a Câmara de Vereadores, para fazer simplificar as legislações que estão lá, né? A gente tem muita lei, o que a gente quer é coisa mais simples, fiscalizar o que está sendo feito com o nosso dinheiro, né? Acho que isso que é importante. Então, acho que é muito legal isso. E queria dar essa mensagem para todos, né? Vamos ser conscientes, vamos pesquisar aí, nos preparar para as eleições desse final de ano, apoiar aqueles bons candidatos, divulgar, porque a gente não pode esquecer, quer dizer, a eleição, as pessoas que nós elegemos serão determinantes nos próximos 4 anos da nossa vida, no mínimo, né? Pelo tamanho da interferência que o Estado ainda causa no nosso dia a dia, né? Mas, assim, queria fechar aí desejando tudo de sucesso para vocês, parabéns e obrigado pela toda a turma que estava conosco aí. Obrigado, João. Até a próxima, então. Obrigado. Obrigadão.